Olá, eu sou o Leandro e hoje vou fazer um vídeo sozinho. Ai, minha locomotiva. Você sabe por que os trens aí da sua cidade, que passam na sua cidade, tem só um tipo de vagão? A maioria das vezes é o mesmo vagão, o trem são todos iguais. Sabe por que a ferrovia só carrega poucos tipos de carga hoje em dia? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, chega de enrolação, solta a vinheta, vai! Então, pessoal, o Brasil, ali para o final do século XIX e início do século XX, era basicamente um país agrário. Não se tinha indústria nenhuma. A indústria brasileira começou a ser implantada no meados dos anos 30. Então, a produção agrícola ela precisava sair do interior e ir para os portos, para ser exportada. Café e outras coisas. E nessa época você não tinha transporte. O transporte era feito em cima de lombo de burro. Inclusive existiu a feira de Moares de Sorocaba, que ela funcionou por quase um século, mais de um século na verdade. E ela trazia esses animais do sul do Brasil e do Uruguai para abastecer as tropas em São Paulo e no resto do país. E essas tropas eram responsáveis, as tropas de Moares, responsáveis por transportar a produção agrícola do interior para os portos. Na época mais era Rio de Janeiro e São Paulo. Aí surgiu a ferrovia lá para o final do século XIX, que foi uma revolução gigantesca. E ela foi crescendo, e no começo do século XX começou a surgir os veículos automotores aqui no país, né? Era 100% importado e não eram veículos muito confiáveis para fazer viagens longas e eles não tinham uma grande capacidade de carga como tem hoje. Então, nesse cenário, a ferrovia ela era praticamente o melhor meio de transporte que existia. Você praticamente não tinha concorrência, porque se você quisesse rapidez, confiabilidade e segurança, era a ferrovia que tinha isso para oferecer. Principalmente em época de chuva, as estradas, que eram poucas também na época, ficavam intransitáveis, tanto para passar com animais quanto para passar com os veículos da época. Como eu disse, né, esses primeiros veículos automotores não eram muito confiáveis. Tinha muito para fazer longas viagens. Quebravam, tinha problema de aquecimento, corriqueiro. Sempre tinha que estar parando para conferir água. É uma coisa que até quando começou a surgir a indústria automobilística no Brasil, que a Volkswagen veio para cá, foi uma das propagandas do Fusca que não precisava colocar água no motor para resfriar, porque ele era refrigerado a água. Era refrigerado a ar, e aí não precisava de água e não fervia. Essa foi uma das grandes propagandas do Fusca, inclusive. Então, nesse cenário, a ferrovia ela praticamente reinava. Transportava de tudo que você imaginar. Desde produto siderúrgico, produtos agrícolas, café, soja, grãos, carne, leite, até chocolate a ferrovia transportava, peças, produtos diversos, bebidas. Aí chegou os anos 50. Aí, em 1952, Getúlio Vargas criou a Comissão de Desenvolvimento Industrial, visando industrializar mais o Brasil, né? Atrair indústrias e crescimento econômico para o Brasil. Ele era meio nacionalista, meio não, completamente nacionalista, tinha uma inclinação ao fascismo, então ele queria ter um país independente com indústrias nacionais, não dependendo de indústrias estrangeiras. Então ele criou essa comissão, e essa comissão ela já tinha umas subcomissões que tinham exatamente esse nome: subcomissão de jipes, subcomissão de tratores, de automóveis e caminhões. Aí, em 1956, ele criou a CEIMA, Comissão Executiva da Indústria de Material Automotivo. Só que essa comissão ela não chegou nem a ser implantada, porque em agosto de 54, o Getúlio se suicidou, aí os planos de governo dele acabaram sendo parados. Aí veio o JK. Então, em 1956, o JK criou o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Esse grupo ele tinha como objetivo exatamente implementar a indústria automotiva no Brasil.
Por que isso? Porque o JK, ele via que, ele, como entusiasta de automóveis, ele acabou observando que se ele trouxesse a indústria automobilística para o Brasil, ele conseguiria fomentar uma industrialização do país, porque a indústria automotiva ela acaba arrastando ela necessita de todo um outro parque industrial. Ela necessita de mineração, necessita da indústria do aço, necessita da indústria do petróleo, necessita de peças, de tudo quanto é plástico. Então, para você fabricar um automóvel, ele precisaria fomentar várias outras indústrias de base para conseguir fabricar um carro, por exemplo. Então, com isso, ele percebeu que ele conseguiria fazer a explosão de desenvolvimento que ele prometia na campanha, né, dos 50 anos em 5. E foi através do GEA que as primeiras 17 indústrias automotivas se instalaram no Brasil. E a partir daí começou-se a melhorar o material, né, a melhorar a fabricação de automóveis, de caminhões. E junto a isso, ele começou também a fomentar a melhoria nas estradas, pavimentação de estradas e abertura de novas estradas, justamente para incentivar a compra de automóveis e de caminhões. E nesse sentido, porque nessa época também, né, as ferrovias já eram praticamente todas estatais. Então ficou fácil para o governo incentivar a indústria automobilística. Em contrapartida, não incentivar a ferrovia. A ferrovia ela começou a perder carga e perder passageiro para ônibus e caminhão. O material, as rodovias se expandiram mais do que a ferrovia. As ferrovias continuaram engessadas, sem evolução, grande evolução técnica. E nesse começo dos anos 50, muitas ferrovias elas vinham com grandes problemas financeiros também. Por quê? Por causa do final da Segunda Guerra Mundial, houve uma escassez de carvão, e o carvão que vinha para as ferrovias aqui no Brasil era a maioria importado, era carvão mineral importado. E as ferrovias tiveram que se adequar, porque até os anos 40 a parte de tração nacional era praticamente 100% a vapor. E a partir dessa época aí, as ferrovias começaram a se mobilizar para trocar o parque de tração para diesel ou para elétrica. Então, como eu havia dito no começo do vídeo, as ferrovias antigamente, né, no final do século XIX, começo do século XX, elas transportavam de tudo. Só que esse era um tipo de operação muito cara, porque eram muitos tipos de produtos. Muitos tipos de produtos, você precisaria de uma frota maior e de mais diversificada, vários tipos de vagões diferentes. Isso já acarretava custos da manutenção. Você precisaria também de mais pátios, mais terminais para você recolher essa carga e para você entregar essa carga. Você precisaria de mais funcionários, tudo precisaria de mais. Precisaria ter uma velocidade melhor na via permanente, uma velocidade melhor no trem, isso acarretaria uma melhor manutenção na via permanente. Porque determinados tipos de carga não pode ficar muito tempo na ferrovia, a viagem não pode demorar muito. Que nem, por exemplo, frutas ou produtos frigoríficos, esse tipo de carga. Então, essa operação era muito custosa. É por isso que as estações antigas, se você observar, praticamente todas elas têm um armazém. Esse armazém servia justamente para isso. A carga vinha, era colocada nesse armazém, depois passava um trem, esse trem carregava, né, essa carga, ou recolhia os vagões que ficavam parados nesses armazéns e fazia a operação inversa no destino. Então era uma administração muito mais complexa do que você ter cargas de alta demanda que você tem uma origem só e um único destino. Então as ferrovias elas já estavam bem endividadas além de serem estatais. E como elas eram estatais, elas mantiveram elas não se preocuparam em mudar a forma de operação. Não houve essa preocupação para enxugar as operações de uma forma que elas continuassem lucrativas ou abrir novos mercados. Então elas mantiveram esse tipo de operação complexa de trens de carga geral até a época que elas foram privatizadas, nos anos 90, como a gente já viu no vídeo passado. E isso acarretou mais ainda em dívidas e obsolência da ferrovia. A ferrovia não evoluiu, e ela ficou parada no tempo. Em contrapartida, a indústria automobilística continuou evoluindo, com incentivos do governo.
Porque até hoje ainda é meio assim. O governo, quando ele quer um pouco de aquecimento econômico no país, ele dá subsídios ou ele corta impostos da indústria automobilística. Porque ele ainda entende que a indústria automobilística ela movimenta todas as outras indústrias. E de fato movimenta. Aí acaba dando uma melhorada na economia. E a ferrovia ela seguiu estagnada por todo esse tempo, até ser privatizada. Quando a ferrovia foi privatizada nos anos 90, ela precisava dar lucro, porque já não era mais estatal, ela não tinha o dinheiro dos impostos para cobrir os prejuízos que ela dava. Então as empresas privadas elas procuraram um nicho de cargas em que elas pudessem lucrar. E qual que é esse nicho? É o nicho das cargas de alta demanda, que são clientes que têm alto volume de carga, que lotam um trem, pelo menos um trem por dia, ou até mais que isso, muito mais. E são tipos de carga que não necessitam de grande manutenção na via permanente, porque elas não estragam no trecho e elas não vão reclamar se o trem balança. Então são cargas de commodity, por exemplo, minério, açúcar, grãos, combustíveis, e entre outras. Elas demandam um custo de operação mais baixo, porque geralmente elas só têm uma origem e um destino. Elas não precisam de grande velocidade na via permanente, não importa se a carga leva uma semana da origem até o destino, ela vai chegar e ele não vai estragar. Então esse é um tipo de operação de baixo custo e que ainda dá um lucro. Somado a isso, a gente tem as concessões, que elas são por um período de tempo muito curto, 30 anos. Elas impedem qualquer investimento maior na ferrovia, porque a ferrovia ela necessita de investimentos muito altos que levam muito mais que 30 anos para começar a retornar, né, para a empresa. Então a empresa ela não quer arriscar fazer um investimento muito alto, por exemplo, em via permanente, ou construir uma linha nova, ou mudar o traçado de uma linha, porque ela não sabe, não tem essa segurança de que se em 30 anos vai ser renovada a concessão, ou se a qualquer momento o governo vai tomar a concessão de volta. Então isso impede certo tipo de investimento, que melhoraria a velocidade dos trens, por exemplo. Então ela prefere manter esse tipo de operação de baixo custo, né? Podemos chamar de low cost, porque ela é lucrativa e é segura para a empresa. Os trens podem demorar uma semana como eu falei, né, para sair da origem para o destino, que a carga não vai estragar e nem o cliente vai reclamar, porque ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Você imagina que a carga a cada uma hora sai um trem carregado do ponto A para o ponto B. Só que do ponto A para o ponto B a viagem leva uma semana, por vários motivos que não interessam agora. Só que a partir do momento que o primeiro trem que saiu do ponto A chega no ponto B, a cada uma hora vai chegar um trem no ponto B, entendeu? Então, para o cliente não faz nem diferença, ele nem sente que a carga leva uma semana para sair do ponto A e chegar no ponto B. É assim que funciona a operação hoje nas ferrovias. É por isso que as ferrovias carregam poucos tipos de carga hoje e só cargas de alta demanda, que seriam inviáveis para transporte rodoviário. E mesmo com tudo isso, a produção da ferrovia hoje ainda é muito maior do que no final do século XIX e começo do século XX. Por quê? Hoje a produção agrícola e a produção industrial é muito maior do que naquela época. Então, mesmo com poucos tipos de carga, a ferrovia hoje transporta muito mais carga do que naquela época. É isso aí, pessoal. Deixa o joinha, curtam o canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.